Boa noite, pessoal. Viemos aqui para a nossa missão Carnaval, dia 5. Estamos finalizando nossa missão com a bênção de Deus, com a graça de Deus e do Espírito Santo, cumprindo já os 5 dias. E, se Deus quiser, vamos cumprir hoje com muita bênção. E amanhã será o último dia da nossa missão. Missão para vocês, missão para nós. Podem ter certeza que muitas vezes vocês podem pensar que nós estamos fazendo isso para levar o Espírito Santo para vocês, para o coração de vocês, para o coração da família de vocês. E estamos sim, estamos também fazendo isso por isso, mas estamos também para trazer o Espírito Santo para nós, para o nosso coração, para a nossa vida, e cada vez mais próximo de Deus e expandindo o nosso reino, que é o reino de Deus, e expandindo o Evangelho. Meu irmão Davi, vou te chamar. E, por favor, senhora Stephanie, entre e nos comande. Boa noite, meu irmão. Boa noite, meu querido irmão amado. Deus te abençoe. Em nome de Jesus, nos abençoe. Sua bênção. Essa noite Que Deus especial. nos abençoe todos que estão conosco. Já entraram 4 pessoas: José Laurentino, a doutora Egiane, a própria Stephanie, que é obrigada, a presença obrigatória. Falta a presença obrigatória da minha mãe. Edielton entrou, boa noite. Regina, Jaque, um beijo. Entrou também, presença obrigatória também. Minha mãe entrou, sua bênção, mãe. O pessoal tá em peso aí para a nossa missão Carnaval aí, dia 5 aí. Essa camisa do Brasil ou do Fluminense? Deixa eu mandar um beijo aqui para tia Gracinha, sua mãe, e para minha esposa, Jaqueline, que entrou também. Faz uma declaração aí. Essa blusa aqui, rapaz, é do Boca Júnior. Boca Júnior. Boca. Legal, né? O Boca ganhou poucas vezes o Fluminense, realmente. Que a final foi contra o Boca, não foi? Eu não lembro, mas eu acho que foi contra o Boca. Foi contra o Boca. Aí você compra a camisa do Libertadores foi. Faz uma declaração pra Jaque, já que ela tá presente. Fala pra Jaqueline gente é um assim, pouquinho da Jaque. A Jaqueline é uma pessoa que, para quem conhece a nossa história, sabe que Deus preparou todos os momentos, os encontros, toda a história, e desde o namoro, noivado, casamento. Então, é uma pessoa especial, uma pessoa que eu não encontrei por acaso e por um acaso namoramos. Não, o acaso é algo que não faz parte dessa história. Eu sonhei com um momento, com um namoro, com um casamento, e Deus, no tempo dele, uniu os nossos corações. Jaqueline, te amo, tá bom? Deus continue nos abençoando. Amém. Parabéns, Amém. Parabéns, Jaque. Que homem é esse, hein? Eu senti vontade de casar com ele agora. Eu quase casei com ele agora. Eu agora falaria assim, vamos casar então, né? Então já que é assim, vamos casar também. E aí, tá tudo certo aí? Já que tá acordada. Hoje o povo tem peso aí. A Jaque Curtindo A Jaque tá acordada, mas não tá no mesmo ambiente que eu, não. Já tá preparada já para... Já a Levi já dormiu e Jaque já tá preparando, já encaminhada também para dormir. A Jaque hoje vai ficar empolgada aí com o nosso assunto aqui. Hoje o bicho vai pegar. Você falou com o deixa ela. Você que falou que o bicho vai pegar hoje aí. Eu quero ver o bicho pegar hoje aí. Deixa ela. Vamos lá. Foi uma live... pode falar. Ontem foi uma live diferente, né? Dos 3 primeiros dias que nós fizemos. Foi uma live assim, com conteúdo mais histórico.
mas conseguimos tirar algumas aplicações e vamos terminar de falar sobre Daniel hoje. Eu creio que vamos aplicar um pouco mais e Daniel é uma pessoa especial. Vamos orar e a gente continua falando sobre ele. Perfeito. Vamos lá, meu mestre. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nessa noite. Deus, terça-feira, dia 13 de fevereiro de 2024, Deus, e podemos afirmar que o Senhor continua governando, o Senhor continua, Deus, sendo Deus, o Senhor continua, Deus, se fazendo presente através do seu Espírito Santo, o Senhor continua transformando vidas, mudando histórias, Deus, e nós somos um exemplo disso, Pai, e queremos te louvar por isso nessa noite, te agradecer, Deus, quando tiramos, Deus, um tempo do nosso tempo para cultuar ao Senhor, para orar ou para estudar a sua palavra, isso tem, sim, um significado poderoso. Porém, nós fazemos mais do que isso. Nós não tiramos um tempo do nosso tempo para fazer algo para o Senhor. Deus, nós dedicamos ao Senhor todo o nosso tempo. E nessa dedicação que estamos fazendo agora, estudando a sua palavra, comentando sobre algo, Deus, que nós entendemos e fomos direcionados pelo Senhor, e nós entendemos que vai tocar em corações, vai, Deus, nos constranger a mudarmos nossa rotina, acertarmos, Deus, o curso da nossa vida. E é isso que esperamos nessa noite. Deus, fale conosco de uma forma especial, em nome de Jesus. Amém. 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 Meu irmão, a gente sempre começa com Gálatas, né? Então vamos começar. Vou abrir aqui minha Bíblia. Vamos começar, vamos ler. E hoje vamos fazer um pouquinho diferente. A gente lê Gálatas e vamos fazer uma reflexão, já que nós estamos lendo todos os dias e cada dia, óbvio, né? Nosso cérebro é permanente de sinapses e cada dia a gente pensa um pouquinho diferente, a gente entende um pouquinho diferente. Vamos fazer uma reflexão mais ou menos do que Gálatas quis dizer, né? Do que o apóstolo Paulo quis dizer em relação à palavra que ele deixou. O que você acha? Amém. Perfeito. Então, bora. Bora lá. Já marquei aqui em Daniel, já tá marcado. Vai lá, pode iniciar aí. Se você quiser, depois eu continuo. Tá bom. Então, ó, o texto que tem sido o nosso texto base, né, nesses dias de lives sobre o Espírito Santo, sobre andar no Espírito, encher-nos do Espírito Santo, para vencermos os desejos carnais, vencermos as ofertas que recebemos que vão nos desviar da presença do Senhor. Esse texto é Gálatas 5, versículo 16. E lemos também até o versículo de número 23, tá? Isso. Então vou ler Gálatas 5,16, que é o nosso texto, e a gente vai conversando, e o texto diz assim: digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Vou repetir: andai no Espírito e não satisfareis a concupiscência da carne. Você pode ler aí na sua versão, que é uma linguagem mais atualizada? É uma linguagem mais tranquila. Por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Deixem que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios de sua natureza humana. E você fala da carne, você fala dos olhos e você fala da arrogância, é isso? É a soberba da vida. Soberba. É esse desejo carne pelo dos poder. olhos da soberba. Oi? Da carne dos olhos da soberba que você fala, não? Isso. 1 João 2, a partir do versículo 16, por ali. E o que significa isso, Davi? Da carne dos olhos da soberba. Eu imagino
é uma reflexão pequena e que a gente começou a ler, já estamos 5 dias, mais ou menos em cima dessa reflexão, que é uma reflexão muito atual. Da carne realmente são os prazeres momentâneos, né? Os prazeres humanos, os prazeres que você recebe uma recompensa imediata e você paga o preço a longo prazo, né? É igual comprar um carro com. É igual você comprar uma Ferrari a 4% de juros por mês, né? Ou seja, você vai ter o prazer de ter uma Ferrari, mas você vai pagar 4% por mês, enfim. Então, assim, você recebe o prazer momentâneo da carne, e comprar Ferrari seria um prazer momentâneo da carne, mas você paga mais tarde. Obviamente que nós estamos falando de coisas muito mais graves do que isso. Nós vamos continuar em Gálatas e existe a reflexão, né, dos frutos, talvez do fruto da carne e do fruto do espírito, né? E nós vamos fazer essa reflexão também. Dos olhos, eu penso que estaria mais envolvido a tentação. Aí depois você pode passar um pouquinho para a gente, mas mais envolvido ao desejo intenso, né, que fala bastante na Bíblia, ao desejo intenso que você já é sabedor que possui, ao desejo intenso que você olha às vezes e sente a vontade de praticar mesmo, né, de cometer o pecado, seja pela luxúria, infidelidade, seja por ambição, enfim. Pelos olhos eu vejo isso. E pela soberba eu vejo você se achar muitas vezes superior a outra pessoa, né? E sabendo que todos nós somos filhos de Deus e todos nós somos merecedores de tudo que Deus nos propõe. É mais ou menos a reflexão que eu faço, mas qual que é a reflexão verdadeira, assim, perante a ciência, né? Tanto a teologia quanto a Bíblia, né? Então, teologicamente falando, nós poderíamos dizer que existem tentações de origem interna e origem externa. Perfeito? A Perfeito, perfeito. consciência da Você carne, já sentiu o desejo e depois você começa a sentir. Mais ou menos isso, né? mais ou menos Interna assim, você já existem. sentia e externa você começa a sentir, né? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: existem tentações que são próprias da nossa carne. A nossa carne tem tendências e essas tendências pecaminosas nos tentam Sim. constantemente. O exemplo aqui é no versículo 19, depois a gente vai ler sobre as obras da carne. Então, Isso. Depois a gente vai falar. tentações internas são referências à natureza caída do homem, é algo que começa dentro no coração do homem e naturalmente o homem é tentado a fazer essas práticas, né, realizar essas práticas que vão o afastar de Deus e vão gerar pecados. Tentações externas são coisas que são oferecidas ao homem e o homem pode dizer sim ou não. Por exemplo, no deserto, Jesus foi tentado pelo diabo. Nós lemos lá em Lucas capítulo 4, né, nas lives passadas. E existiram ali tentações, ou existiu uma das tentações, onde Jesus foi levado até um alto de um monte, e isso falando dos olhos, né, da concupiscência dos olhos. Jesus foi levado ao alto de um monte, e dali lhe foi mostrado o reino, ou foram mostrados os reinos desse mundo e a glória desses reinos. Então, esse tipo de tentação é algo que os nossos olhos veem e a partir disso nós começamos a cobiçar esse tipo de tentação. A primeira tentação de Jesus já seria uma interna. Essa que eu falei foi a externa. A interna, o inimigo chega para Jesus e fala: olha,
essas pedras aqui, se tu és o Filho de Deus, você pode transformá-las em pão. E por que transformar em pão? Porque vai resolver uma necessidade que existe em você. No caso ali, era a fome. Jesus ficou 40 dias e 40 noites, né? Em jejum. Então, no final, ele estava com fome, claro. Então, é algo que é um tipo de proposta que o inimigo faz para satisfazer algo interno no homem. É claro que nós estamos falando de Jesus sem pecado, e é difícil fazer uma comparação com quem já é pecador, né? Mas as obras da carne, elas são conhecidas e são, por exemplo, prostituição, impureza, lascívia e mais outros itens. Todos esses itens, eles estão presentes, né, na carne de um homem com uma natureza caída. Então, todo pecador, ele vai ter em si essas tendências, alguns de uma forma assim mais forte, vamos dizer, para um lado ou para o outro. Tem gente que tem uma fraqueza, de repente, na área da prostituição. Outra pessoa pode ter problemas com iras, com brigas, com bebedices, com orgias, enfim, estou citando algumas, né? Fala em Gálatas 5:19, 19 e 20. Então, isso leva o homem a pecar através de tentações internas, entendeu? E a soberba da vida é interessante porque isso vai falar do poder que o homem almeja ter. E isso torna o homem altivo, né? Achando que ele está acima de tudo. Por exemplo, primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 10, vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé, traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro, tá? O dinheiro não é a raiz de todos os males. É o amor ao dinheiro. É igual a tentação e o pecado, né? Exatamente. A tentação não significa pecado, né? Sim. Mas se ela for correspondida, ela praticada, ela vai dar a luz ao pecado. O ato em si que é o pecado. Aí nós poderíamos interpretar esse texto, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, nós poderíamos associar dinheiro ao poder, à independência, né? Então, quando eu amo me tornar independente, e aí teologicamente falando, nós estamos falando sobre a independência de Deus. Se nós lembrarmos lá do filho pródigo, nós já chegamos a falar do filho pródigo ou não? Não. Nem lembro. Acho que não. Deixamos para o último capítulo de Jesus Cristo, quinta-feira, às 16h15. Isso. Aí, mas só uma pinceladinha rápida, o filho mais novo, daquele pai que tinha 2 filhos, lá em Lucas capítulo 15, vai dizer assim para o pai: pai, dá a minha parte da herança, o que me cabe, e aí ele recebe essa parte e vai morar num país muito distante. Ou seja, o amor ao dinheiro fez com que esse filho se distanciasse do pai e da casa do pai e fosse viver uma vida independente. Então é mais ou menos isso que acontece. Foi isso que aconteceu lá no jardim, quando a proposta foi: olha, na verdade, se você comer do fruto, você vai ser igual a Deus. E sendo igual a Deus, o homem não precisa prestar contas a esse Deus, porque não existe ninguém acima dele, né? Se eu vou ser igual, nós temos os mesmos direitos, temos o mesmo poder, né? Enfim, então essa cobiça pelo poder, pelo domínio, né? É isso que gera todos os males. Nesses 3 aspectos: concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida.
Agora eu tenho uma pergunta, assim, falar de Jesus é difícil, né? Porque Jesus era perfeito, né? É perfeito. Ele não foi pecador Sim, em momento nenhum. Ele tinha o poder de pecar, ele tinha o poder de fazer as coisas e ainda assim decidiu por não fazer. Mas também comparando um pouquinho Jesus, falando primeiro de Jesus, depois eu vou falar do filho pródigo, que aí sim era um pecador. Falando de Jesus, Jesus poderia comer após os 40 dias. Jesus poderia pular do monte e os anjos o salvarem. Jesus teve todos os reinos depois, né, da sua ressurreição e salvou o mundo. Mas existia aquela proposta dele ter momentaneamente. O filho pródigo foi mais ou menos a mesma coisa, né? O mais novo, sim, ele teria aquele dinheiro de toda forma, ele teria a fortuna de toda forma, mas ele quis antecipadamente a herança do pai, né? Enquanto o outro filho se manteve com o pai ali sem a herança, enfim. Então existe esse conflito do momento e existe esse conflito de você saber que um dia você vai chegar lá, seguir no caminho de Deus, e você terá a recompensa, né, que já é natural, assim. Nós estamos falando de coisas naturais. A gente nem está falando assim, por exemplo, a gente estudou e vai ter uma recompensa depois. Não, a gente está falando de uma recompensa natural que já eram deles, né? Tanto de Jesus sim. quanto do filho pródigo. Como que é esse conflito, assim? A gente passa por esse conflito todos os dias, né, Davi? Nós muitas vezes tentamos antecipar o tempo de Deus, né? E Deus tem o tempo dele, né? Esse conflito é muito grave, né? Com certeza, nós precisamos entender duas coisas. Primeiro, existem padrões, existem processos para o desenvolvimento intelectual, espiritual, para o desenvolvimento humano em qualquer área, em qualquer área. Se pensarmos no estudo, se pensarmos A fisiologia profissionalmente, se pensarmos no humana, crescimento. né? A gente nasce sem andar, na Sim, fisiologia humana, sem é, falar. eu ia falar isso também. Esse crescimento, esse processo. Sim. Então, sempre que nós tentarmos adiantar um pouco, quebrarmos parte das etapas, né, anteciparmos, nós vamos ter, de uma forma ou de outra, prejuízos. Prejuízos. A gente tende a esse imediatismo, né? Eu quero para agora, eu quero alcançar agora, e eu vou dar um jeito, mas eu quero agora o prazer momentâneo. A segunda coisa que a gente precisa entender é que o pecado ele pode trazer entre aspas, né, uma satisfação, mas a satisfação, esse prazer, sempre será momentâneo, momentâneo, porque o verdadeiro prazer, a verdadeira satisfação está em Deus, está em Deus. E Eclesiastes capítulo 3, por exemplo, vai falar que existe um tempo determinado para todas as coisas. E existem propósitos do Senhor para tudo debaixo do céu. Então nós precisamos entender isso, né? Que existem processos, existe tempo, e tudo isso foi criado por Deus, e nós precisamos obedecer a isso, entendendo o nosso propósito, e uma vez entendido, obedecer esses processos que passaremos para atingirmos e cumprirmos com a vontade de Deus, né? O pecado Eu acho, nunca vai nos satisfazer. eu acho que Eclesiastes que fala da morte, Fala né? muito de morte. Eu pensei que você fosse falar isso. Na verdade, né, nós lemos um capítulo, né, de Eclesiastes que fala da morte e da Uhum. vida eterna, né? Então, a morte seria a separação com Deus, ou seja, você pode estar vivo, com o coração batendo, mas ainda assim você vive morto, porque você teve essa separação de Deus. E da mesma forma, você Sim. pode entrar em óbito fisiológico, ou seja, seu coração parar de bater, mas você vive a vida eterna, né? Então,
E outra coisa que eu pensei que você fosse falar também, que nós vamos ler agora há pouco, é que existe o fruto, né? E você fala muito bem que o fruto é falado no singular, né? Porque ele acaba virando um ciclo vicioso, né? Então, a partir do momento que você pode estar praticando tudo certo, se você pratica um pecado, você vai acabar se afastando de Deus, né? E o pecado geralmente gira em torno de ciclos viciosos, né? E muitas pessoas já perderam fortuna, já perderam vidas, já perderam amores, já perderam muitas coisas devido a isso, né? Devido a um erro, né? Então, às vezes nós pensamos assim, mas a pessoa errou a vida toda mas às vezes um erro que você comete, você acaba perdendo tudo, porque virou tudo um ciclo vicioso que você entrou naquele caminho longe de Deus. E por outro lado, né, às vezes você segue um caminho que você não conhece Deus, mas depois que você aceita Deus também, você começa a praticar coisas boas, plantar coisas boas, e também vira um ciclo vicioso, né? Você começa a andar do lado de Deus e começa a ter intimidade com Deus, obviamente no tempo que Deus quer que você crie intimidade com Ele. Né? Sim, sim, com certeza. E o fruto, ele seria esse produto, seria esse resultado que todo homem que eu falo é toda a humanidade que tem o Espírito Santo, todo homem que deseja, né, viver essa vida dedicada a Deus, realiza. Então, o resultado do Espírito Santo na vida do homem aqui a comparação é com um fruto. E esse fruto, ele tem itens que o compõem. Assim como um fruto natural, né? Nem sei, vou falar aqui, uma melancia, né? Que de repente fica mais fácil. Uma Melancia, ela tem uma... semente, tem uma camada ali Isso, né, de sabor, tem o açúcar não, a frutose, perdão, tem a frutose, né, e tem a casca. isso. Então, todos esses itens que compõem esse fruto, eles são necessários. Alguns são visíveis, né? São visíveis, outros não. Num fruto, à primeira vista, a casca é o visível, né? No fruto. Sim. Então, esse produto que acontece, que é realizado no homem através do Espírito Santo, verdadeiramente na vida dele, ele também vai ser assim. Então, se nós olharmos, existe um componente nesse fruto que talvez simbolizasse a casca, vamos dizer assim, porque é mais visível quando nós olhamos para uma pessoa. Então, nós temos aqui em Gálatas 5, vou voltar aqui, em Gálatas 5, 20, a partir do versículo 22, o fruto do Espírito no homem, ele é composto pelo amor, gozo, paz, longanimidade, Aqui benignidade, fala bondade, fidelidade, alegria, mansidão, né? domínio próprio. Isso. Amor, Alegria ele também alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, que a gente já falou bastante, mansidão e domínio próprio. Né? isso. Então, de repente, num primeiro olhar, né, observando uma pessoa cheia do Espírito Santo, talvez o amor seja esse item que transparece, né, nos seus atos, nas suas práticas. Porém, todos os itens têm propósitos específicos no início do processo, outros vão se desenvolvendo mais, mas no final, o resultado completo vai comportar necessariamente todos esses itens. E é o que nós falamos. Seria impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo ter amor, ter alegria, ter paz, mas não ter paciência, por exemplo. A pessoa tem a mansidão, mas não tem o domínio próprio. Não. O que acontece é que, assim como um fruto, ele começa a nascer, ele vai se desenvolvendo, então alguns itens eles vão se desenvolvendo mais rapidamente, outros de forma mais devagar, mas no final do processo, quando o fruto estiver maduro, ou quando nós, né, estivermos
espiritualmente falando, maduros, produzindo frutos, aí sim, esses itens precisam necessariamente estar finalizados, vamos dizer assim, em nós, né? Atingirmos uma maturidade espiritual a ponto de uma pessoa vai olhar, poxa, o Alexander, ele é uma pessoa que tem paz. O Alexander, ele aprendeu o significado da mansidão. Ele aprendeu o amor de Deus na vida dele, ele pratica o amor de Deus. É isso. Concorda? Concordo, concordo. Eu concordo que um acaba gerando o outro e não tem jeito de você. Um dia desse Sim. eu estava até discutindo com a Stephanie e eu vou fazer uma pergunta agora da Stephanie que é bem complexa. Assim, a gente estudou, não achou, não tenho certeza se vai conseguir responder. Mas antes disso eu estava discutindo com a Stephanie sobre determinados casos, sobre Gálatas, inclusive, né? E aí você falou alguma coisa assim, mas e se ficar com raiva de uma pessoa e tal, não sei o quê? Aí minha resposta já é de momentâneo, né? Que a gente estava fazendo a live nesse ciclo aí, 5 dias já. Minha resposta de momentâneo foi: não posso. Porque vou me afastar de Deus. Né? Vou me afastar de Deus, vou cometer um pecado e vou iniciar um ciclo vicioso e já vou mudar totalmente o caminho. Então a gente já se sente designado nesse caminho, né? Então, quando a gente já pensa ou ouve, a gente fala, não, desse lado não vou por outro caminho, mesmo que seja mais longo, mas eu vou por outro caminho. A pergunta da Steph, que eu vou complementar, qual o tema, o Luiz? Boa noite, Luiz. Boa noite, Luiz. Alex Guedes. Boa noite, Ariel. Boa noite, Amanda. Boa noite, Tássio. Boa noite, Ítalo, Verônica, Cátia, Uniel, que trabalhou comigo, Nana, Adriana. Obrigado pela presença de todos. Terça-feira, 11h35 da noite. Satisfação muito grande tê-los aqui. O tema, Luiz, é sobre a batalha mesmo entre a carne e o espírito, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho de Gálatas, mas dessa vez nós estamos tentando interpretar um pouquinho da carta do apóstolo Paulo e depois nós vamos complementar a história de Daniel relacionada diretamente à sua intimidade com Deus, né? Que serão os capítulos 5 e 6. A pergunta do Stephen, Davi, e a gente estudou, a gente não achou muito em cima, e eu vou até aproveitar o tema que a gente já está debatendo, né, sobre pecado ou sobre o fruto do Espírito. Assim, muitas vezes nós cometemos o pecado da família. Eu não sei se você concorda ou não, mas muitas vezes, e você falou um dia desse, né, que nós estávamos orando, né, a relação entre mulher e entre esposa e mãe, né, e a gente acaba amando em primeiro lugar Deus, independente das outras pessoas, né, e eu tenho certeza que você é a mesma coisa. Mas muitas vezes a gente acaba pecando de outra forma, a gente acaba amando mais determinada pessoa do que o próprio Deus, né? E a gente acaba voltando toda a sua vida naquilo, criando um vazio, criando uma dependência e que essa dependência também vira um ciclo vicioso durante os anos. A Stephanie perguntou o seguinte: nós falamos de morte, que é a separação de Deus, mas nós também falamos da vida eterna. E a pergunta da Stephanie eu acho que é bastante plausível. Quando nós formos para o céu, né, obviamente que tudo isso seria teórico, né? O único que poderia responder isso para a gente era Deus ou Jesus Cristo. Mas quando nós formos para o céu, né, nós vamos reconhecer as pessoas, nós vamos reconhecer que era nossa mãe, nosso pai, né? Ou nós só vamos reconhecer Deus. Nós vamos conversar com eles, matar a saudade, ou nós apenas vamos viver realmente no paraíso? Apenas não, que é muita coisa, né? Mas foi uma redundância da pergunta. Nós atingiremos a plenitude da vontade de Deus. Teremos os nossos corpos transformados, a morte já não existirá e viveremos eternamente com o Senhor. Então, existem textos
Essa pergunta é complexa, porque a Bíblia não deixa muito claro algo sobre A isso. gente Mas pesquisou nós bastante. podemos citar alguns textos. Por exemplo, ah, nós vamos chegar no céu e nós vamos encontrar com Jesus. E encontrar com Jesus significa ter lembranças a respeito daquele que morreu na cruz para nos salvar, que ressuscitou o terceiro dia, enfim. Sim, Então, nesse sentido, a nossa memória não vai ser afetada, ok? ok. Então, nós vamos encontrar com Jesus. Jesus mesmo fala no livro de Mateus, explicando uma parábola, que nós nos assentaremos à mesa, nós, os salvos, seus discípulos, na eternidade, nos assentaremos à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Então, olha que interessante. Se nós vamos nos assentar com essas pessoas, não faria muito sentido estarmos, por exemplo, estar uma multidão em volta de uma mesa e nós olharmos assim, quem é aquela pessoa lá, né? Sim, Então não faria muito sentido Jesus falar assim, você vai se assentar com tal pessoa. Aí vai chegar o momento, o dia, e nós não lembrarmos disso. Entendeu? Um outro entendi. exemplo, eu estou tentando dar exemplos aqui para te dizer Não, o que próprio exemplo de lembrar da história de Jesus Cristo já é um exemplo assim que explica muita coisa, né? Você sim, lembrou da história que você aprendeu quando você era humano, né? Ou seja, quando você estava na vida humana, assim, na vida da carne. E você aprendeu a história de Jesus, sabe o que ele fez, né? Então, dessa lembrança você já consegue ter uma noção, mas continua aí para a gente esclarecer. Então, outro exemplo bem interessante, eu estou dando esses exemplos para te dizer que a minha resposta em relação a isso é que nós lembraremos sim Sim, de Jesus, dos nossos feitos nessa terra, de todas as pessoas. Eu não vejo muito sentido em perdermos a memória. Eu vou te sim. falar por quê. Mas antes, um outro exemplo é Jesus contando uma parábola, ele vai falar sobre lá em Lucas 16, 19 a 31, ele vai falar sobre o rico e Lázaro. Ele vai falar que esses dois personagens morreram, e aí chegando no lugar pós-morte, esse rico ele teria dito: olha, eu estou aqui em tormento, porque ele morreu não Sim. salvo, então eu estou aqui em tormento. Então o desejo dele foi que de alguma forma alguma pessoa voltasse no mundo dos vivos, vamos dizer assim, né? E falasse para os parentes dele: olha, vocês têm que consertar a sua vida, vocês têm que viver para Deus, porque se não for assim, vocês vão morrer e vão estar onde eu estou agora. Então, isso mostra que, ah, ainda que seja uma parábola, Jesus está mostrando que pós-morte as pessoas continuam com a sua consciência e com as suas Uma lembranças. lembrança. O rico, por exemplo, Entendeu? lembrou da sua família, ele lembrou de Isso. avisar também para não cometer os erros dele que não ia dar bom, né? Sim, sim. E aí é interessante nós citarmos, por exemplo, Apocalipse 21, que vai falar que o Senhor nos enxugará dos olhos toda lágrima. Isso no contexto ali da pós-julgamento final Sim. e a entrada, vamos dizer assim, na eternidade. Então não faria também muito sentido nós lembrarmos de tudo na nossa vida, que nem nós temos a nossa memória hoje, por exemplo, e nós chegarmos na eternidade e percebermos assim, poxa, mas aquela pessoa ali que eu tanto amava, ela não está aqui. Se ela não está aqui, ela está condenada eternamente. Sim. Imagina viver Isso é ruim. toda a eternidade, com essa dor no coração, Isso é com essa ruim. tristeza, né? Então, por isso, Apocalipse vai dizer que o Senhor, naquele momento, vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E E fala muito provavelmente do essa é uma juízo final. referência. Pode Oi? falar, velho. E
provavelmente essa é uma referência a esse tipo de dor, a esse tipo de choro que nós teremos, muito provavelmente. E falando do juízo final, se fala muito que algumas pessoas desaparecerão, né? Ou seja, para a vida eterna, e outras pessoas continuarão vivendo na Terra, seja ou para acabar de ou para se arrepender, né? Ou para pagar os pecados, ou para ir para, né? Para o outro lado do inimigo, assim. É mais ou menos isso, assim, que cita e seria, e pelo seu exemplo, seria bem ruim mesmo, né? Das duas partes, talvez, né? Você se sentir foi salvo, você foi para a vida eterna, mas também o fato de você continuar na vida terrena e a pessoa que você mais ama, de repente, foi salva. Sim. Então, quando Deus cria o homem, ele introduz o homem nesse domínio do tempo. Então, quando nós falamos de humanidade, de história da humanidade, nós estamos falando de passado, presente e futuro. Início, meio e fim. Nós até comentamos em outra live que o início, a criação, esses três principais momentos da história da humanidade, né? A criação no início, a redenção, né, no meio, Jesus Cristo, dividindo a história humana em antes e depois dele, antes e depois de Cristo. E o último acontecimento da história, que depois disso não haverá mais amanhã, vamos dizer assim, né? Vai haver eternidade, eternidade no sentido hebraico da palavra, significa aquilo que não tem início nem fim. E aí, esses três momentos da história da humanidade: criação, redenção na cruz e consumação dos séculos, né? Ou julgamento final. Após o julgamento final, aí não tem saída, né? Quem foi salvo, amém, vai passar a eternidade em gozo, em alegria com o Pai, adorando, louvando, enfim. E quem passar, quem for condenado, né, no juízo final, passará a eternidade vivendo o que a Bíblia chama de segunda morte, né? Passará a eternidade em sofrimento no lago de fogo. Apocalipse capítulo 20 explica sobre isso, tá? Mas aí é isso. Pós-julgamento final, a história humana se encerra e aí inicia-se um período que não terá mais fim para os salvos, com Deus em alegria, enfim, e para os não salvos, a separação completa de Deus. Mas, por outro lado, você falou que eternidade significa não ter início nem ter fim. Isso. Quando nós iniciarmos a viver na eternidade, nós não vamos saber que estamos vivendo na eternidade? Então, a eternidade, ela não tem início nem fim, porque ela não está no domínio do tempo. Entendi. Tempo, sim, tem início e tem meio, tem fim e tudo mais. Então, só existe um ser no universo que é eterno, que não tem início nem fim. E esse ser é Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que vai acontecer pós-julgamento final é que nós entraremos na eternidade. Entraremos na eternidade. Não viveremos mais sob o domínio do tempo. Então não haverá mais morte, não haverá mais... assim, é difícil um pouco até de imaginar, porque Não, nós... acho que dá para imaginar. Eu até tive uma ideia louca aqui, mas eu acho que dá para imaginar. Se você comparar aos astronautas que vão no espaço, o tempo no espaço, né, cada dia vale como se fosse em torno de 15 a 20 dias. Você pode falar isso melhor do que eu, porque você é físico. Você é engenheiro, né, mas você estudou física 1, 2 e 3. Mas você pode falar isso melhor do que eu. Mas E 4 também. Oi? E 4 Na minha também. época, na minha época eram 4 Exato, físicas. exato. Então, o astronauta vai para o espaço e ele acaba vivendo um dia como se fosse 20 dias, né?
Enfim, o astronauta russo que voltou agora para a Terra, que ficou 898 dias, eu acho, ou seja, por quase 3 anos lá, ele foi fazer alguns exames e observaram, inclusive, deformações ósseas, deformações físicas mesmo, patológicas, como envelhecimento mesmo no espaço. Talvez pela falta de gravidade, ou enfim, né? Mas a eternidade talvez estaríamos mal comparando, obviamente que a eternidade vai ser maravilhosa, né? Vai ser perfeita, mas mal Uhum. comparando seria isso, né? Você não conseguiria ter noção exatamente do tempo igual nós temos, né? 24 horas um dia. No espaço, por exemplo, 24 horas seriam 20 dias, e na eternidade nós não teríamos nem essa noção. Esses exemplos ajudam a gente tentar entender um pouquinho, né? Sim. Eu falei que é difícil porque a gente tende, né? A gente vive sob o domínio do tempo e é difícil imaginar um lugar que não tem, tipo assim, que com o passar do tempo nós não venhamos a crescer ai, cabelos brancos já, um pouquinho de Sim. nada, né? Enfim, então nosso corpo vai ser transformado, vai ser glorificado, a nossa mente vai ser restaurada, né? E nós seremos novamente na plenitude, imagem e semelhança de Deus, e estaremos aptos para viver com Ele na eternidade para sempre, né? Redundância, né? Na eternidade para sempre. Mas é por aí. Amém. Viver do lado Não de sei se eu Deus deve ser respondi, bom, né? Imagina. se eu respondi exatamente a Stephanie, mas é porque eu não conheço um texto bíblico. Você vai Fala. abrir lá no capítulo e no versículo que vai te Nós, explicar. nós Mas são alguns pesquisamos recortes. também bases teológicas, não existe uma base assim que fala exatamente, né? Mas eu acho que seus exemplos foram melhor que nossos estudos, pelo menos, porque seu exemplo, você deu um exemplo, dois exemplos práticos que provavelmente realmente nós teremos memória, né? Exemplo de Jesus, né, que nós lembraremos de tudo que ele fez, e o exemplo do rico que lembra dos familiares e fala para não cometer o mesmo erro, né? Mas, Stephanie, vamos perguntar a Stephanie se ela foi respondida, né? Tem um E outro, pode falar. rapidinho, tem um outro exemplo que eu lembrei aqui, Apocalipse capítulo 6, que vai falar a respeito de algumas pessoas que estavam mortas diante de Deus, né? Tipo assim, morreram nesse mundo Sim. e estavam salvas diante de Deus, e elas estavam falando: Senhor, até quando não se cumprirá as suas promessas? O Senhor não vingará é, o nosso sangue que foi derramado? Falando sobre pessoas que foram perseguidas por amor a Deus e ao Evangelho, foram mortas. Então, até quando o Senhor não vai julgar o que aconteceu conosco? Aí nós podemos, né, deduzir, bom, se a pessoa estava no céu, salva, e ela estava falando com Deus, até quando o Senhor não vai agir, né, com justiça pelo que aconteceu? É porque ela lembrou, essas pessoas lembravam o que tinha acontecido, que elas foram mortas, que elas viveram aqui. Então, um outro texto que é interessante para falar que nós teremos memória, sim. E eu não sei, aí é uma pergunta que eu não vou fazer, porque ainda é mais complexa, aí é discussão para outra hora, mas eu não sei se a gente vai ter acesso a todo mundo, mas deve ser, se a gente tiver, né, deve ser meio chato, né? Você ter acesso a Salomão, cara, o homem que teve a maior sabedoria do mundo, né? Aí depois você vai ter acesso a Deus, que é o homem que sabe de tudo, do futuro, o homem não, né? Que é o Senhor que sabe do futuro, do passado. Aí você tem acesso a Paulo, você tem acesso a Pedro e tudo. Deve ser interessante, né? Deve ser interessante, com certeza. Imagina lá chegarmos, nós vamos falar sobre Daniel daqui a pouquinho. Sim. Então imagina chegar lá e procurar Daniel e falar: poxa, você que é Daniel, olha, só vai faltar falar assim, ó, me dá um autógrafo Exato, aqui, no bom sentido da palavra, né? Mas exato. é tremendo. E Pô, da mesma forma, você que foi pra cova dos leões mesmo? Os leões estavam lá de boa, cara. Você fez o carinho o nos que leões lá? aconteceu? Como é que foi? Né? E é interessante que
algumas pessoas vão dizer que os leões não comeram Daniel, né? Porque eles não sentiram cheiro de carne. Ah, é? A gente Nós vai estamos falar falando. disso daqui a pouco, isso aí a gente vai discutir daqui a pouco, isso aí eu não sabia. Não, Gálatas foi. assim, Ah, pode falar, pode falar. não, Gálatas foi e a gente E a entra em gente já vai para Daniel, Daniel. é porque nós Mas estamos fala falando aí aqui da sobre carne aí que eu não carne, né? sabia dessa daí não. Nós estamos falando aqui sobre, em Gálatas 5, sobre obras da carne. Isso. Então, toda essa tendência que o homem que dá vazão ao pecado e rejeita o Espírito Santo, todos esses itens estão presentes no homem com essa natureza caída. Essa carne que a Bíblia chama, né? Obras da carne. E Daniel, como um servo de Deus, ele estaria lutando e constantemente, né, rejeitando as obras da carne. Então o leão não sentiu o cheiro de carne em Entendi. Daniel. Mas aí é só Aí, mas aí na existe um, verdade, uma aí brincadeira. existe um conflito que eu tenho que discordar. Se todos Fala aí. os seres humanos, com exceção de Jesus, são pecadores, Daniel também era pecador, né? Com certeza, com certeza. Então, ele, Pecador. querendo ou não, ele tinha algum cheiro de carne. Poderia Sim, ser pouco, às sim. vezes não para o leão sentir, mas Mas algum um cheiro de carne ele pouquinho, tinha. um pouquinho. Um pouquinho. Assim, Exatamente. Daniel, vamos lá para o livro de Vamos, Daniel, no Antigo Daniel. Testamento. Mas assim, Daniel, eu te falei isso em outro momento, em outro dia, mas Daniel, para mim, no Antigo Testamento, quando nós pensamos em Noé, em Moisés, em Davi, em Abraão, enfim, em grandes homens, mulheres de Deus também, Débora, por exemplo, quando nós pensamos nessas pessoas, para mim, Daniel se destaca de longe como talvez uma das maiores referências do Antigo Testamento. Eu não consigo olhar para Daniel e encontrar uma falha, um problema. Claro que foi pecador e precisou se render ao Senhor, enfim, para conseguir a salvação. Mas é um exemplo que, assim, precisa ser destacado e destacado e destacado. Cara, Mas vamos você falar ter sobre ele. noção, para você ter noção, eu, eu sou louco para ter um filho homem. Vou ter confidencial para o resto do público. Eu sou louco para ter um filho homem. O primeiro Uhum. nome que eu já escolhi, você sabe qual que é, né? Não sei. Sabe sim. Fala aí. Não sabe? Eu tô. Não, tô com medo de chutar aqui alguma coisa e, enfim. Chutei. Ah, não sei. Você tá. Antônio Carlos? Não sei. Não, vai ser Davi. Se eu tiver um Davi. filho homem, Ah, o primeiro tremendo. nome vai ser Davi. Amém. Tremendo. E hoje eu estava conversando com a Stephanie, né? E eu falei, se eu tiver um segundo filho homem, muito provavelmente o nome vai ser Daniel. Porque, assim, a história é fantástica e... Você não sabia que Tremendo. era Davi? Eu nunca tinha te falado isso. Não, nunca tinha, não. É homenagem a você, inclusive, Benitinho. Amém, amém. Mas... Obrigado. E, obviamente, a Davi, né? Que foi rei, enfim, mas é E, homenagem a você, mano. Que é meu irmão, assim, de infância. Mas aí eu falei com a Stephanie hoje, inclusive, discutindo aí. Falei assim, mas se a gente tiver o segundo homem, vai ser Daniel, cara. Vai ser Daniel. O Daniel. Davi falou Antônio Carlos, que é o nome do meu pai, mas se eu tiver uma segunda filha mulher, vai ser Antônio. Aí seria Antônio. Mas se for homem, será Davi. Se for homem, será Davi, porque... Né, enfim. Mas aí seria Daniel, porque Daniel é um cara muito ousado, e fora aí, foi um cara muito ousado, né? Mas fora isso, ele sempre acreditou muito em Deus, muito fielmente, assim, não só ele, né? Os três amigos dele também, Misael, Ananias e Azarias, eles sempre acreditaram muito em Deus. E independente do caminho que eles percorreram, que foi muito difícil, né? E tem gente que percorre o caminho com Deus, igual a gente citou ontem, só quando o caminho é fácil, né?
Mas o caminho que eles percorreram foi muito difícil. E ainda assim eles colocavam a vida deles, né, terrena em risco por Deus mesmo, Verdade. por viver e conviver com Deus. Não vou falar crer, né? Porque eles realmente viviam com Deus, né? Viviam por Deus e com Deus. Né? Exatamente. Eles não negociaram Exato. a fidelidade deles com Deus. Não Em negociaram. momento nenhum, né, Davi? Em momento nenhum. No Não, momento que ele estava entrando no palácio, já veio a comida e falou: não, peraí, não vou comer, exatamente. Do né? primeiro momento, do primeiro momento, como você falou, na chegada lá, para o seu treinamento, para a educação nas culturas, enfim, eles não negociaram o quesito fidelidade a Deus, santidade, amor a Deus, não negociaram. E Daniel ele ficou na Babilônia pelo menos 70 anos. Pelo menos E, 70 anos, e que a foi o gente vai tempo ler do um cativeiro. pouquinho, e a gente vai ler um pouquinho de Daniel agora. E o contrário também é verdadeiro, né? O Daniel estava no auge, era o rei da sabedoria, maior do que qualquer mago, maior do que qualquer encantador, enfim. Maior do que qualquer sabedor da história. E ainda assim ele botou sua vida em risco, com todo o poder que tinha. Né? A gente vai ver que o rei nem queria, o rei falou assim: ah, mas não precisa de tanto, né? Não, precisa sim, e ele ainda assim, no seu auge, no maior estágio que ele poderia chegar, ele ainda coloca sua vida em risco. Né? Exatamente. Então, no capítulo 5 do livro de Daniel, nós vamos ler a respeito da queda da Babilônia. E queda da Babilônia significa dizer que Daniel já estaria nesse contexto lá do Império há 70 anos. O cativeiro durou 70 anos. Então é provável que Daniel ali, imagina Daniel chegando muito jovem na Babilônia, Sim, talvez aí com 15 anos, por exemplo. falam que é menos de 18, né? 14, 15 anos. Né? Aí mais 70 anos na Babilônia. Então, Daniel, nesse momento aqui do capítulo 6, né, e da Cova dos Leões, Daniel, ele não era um jovem. Ele já tinha aí mais de 80 anos, provavelmente. Entre E 80 quem viu, e 90 eu não anos. sei se você viu, eu acho que você viu porque você aceitou como colaborador, mas convido a todos a verem, né, o episódio de ontem na íntegra. E quem não viu, vai observar que no episódio na íntegra, tanto no Instagram, Vivendo com Propósito, quanto no YouTube, acho que o Davi viu essa foto. A foto de capa que eu coloco é realmente de um senhor de 80 anos com dois leões do lado fazendo carinho. Você chegou a ver? Vive o Exatamente isso. E assim, a gente vai lendo capítulos após capítulos, né? E a gente às vezes tende a pensar, Daniel, aquele jovem que chegou na Babilônia, foi para a Cova dos Leões ainda, né, jovem, adulto, tal. Mas não, ali ele já estava 70 anos naquele contexto e ainda assim, aí no capítulo 5, o Império Babilônico cai, cumprindo-se a profecia, né? Profecia E da o árvore. sonho interpretado né? Lá no capítulo 2 daquela estátua com cabeça de ouro, que era a E tem Babilônia, a peito profecia e da os árvore também. braços, e o da árvore também. A árvore, no capítulo 4 o rei Nabucodonosor, ele teria ficado 7 anos, né? Com Vivendo pelos com crescidos no seu animais, né? corpo, vivendo como animal, se Exato. alimentando de mato, de grama, enfim, como um animal realmente, perdeu, em outras palavras, ele perdeu qual seria a melhor palavra? Aí ele A perdeu a consciência, cabeça de ouro, ou seja, ele era o dono do mundo, e Daniel, em algum momento, fala que Deus o deu grandes soberania, Deus o deu grande poder, e ele realmente era o homem mais poderoso do mundo, né?
E ele perdeu tudo isso para viver no meio do mato, como animais, comendo capim, convivendo com aves, que fala também, né? Convivendo com Uhum. aves, enfim. E, e parece. Eu não sei se é 7 ou setembro, você falou 7, que é mais provável, né? Então eu imaginei, eu lembrava de 70, mas 7 anos depois ele volta ao seu reinado. E aí ele volta ao seu reinado e mais uma vez ele glorifica a Deus, Sim. certo? No capítulo 2, o rei Nabucodonosor, o imperador mundial na época, no capítulo 2 do livro de Daniel, ele percebeu que Deus interpretava sonhos. No capítulo 3, ele percebeu que Deus era poderoso para livrar de uma fornalha. No capítulo 4, esse mesmo rei dá glórias a Deus e entende que Deus tem o domínio de todas as coisas, que ele tira poder dos poderosos, vamos dizer assim, dos reis. Quando ele quer, ele exalta, ele abate, enfim. Deus, ele faz o que quer. E E só aí, vamos no capítulo... lembrar dos 3 capítulos também. No capítulo 2 ele chama os magos, encantadores e tudo para pedir aos deuses, e não ao Deus, mas para pedir aos deuses que Isso. interpretasse o sonho dele. Aí depois disso, Deus vai, revela o sonho e interpreta. Uhum. No capítulo 3 ele vai e faz uma estátua de ouro para referenciar a ele como Deus. E depois Exatamente. ele vai, coloca na fornalha e os homens não são queimados. E no capítulo 4, antes disso, ele vai e mantém seu reinado com a soberania. Ele meio que duvida, né, de viver entre os animais. Ele pergunta a Deus por que ele viveria, né, entre os animais. E depois ele volta e glorifica, sabendo que Deus teria o poder realmente de tirar tudo que ele tinha, mas também tem o poder de retornar tudo que ele tinha. Exatamente. E, então, vamos entrar no capítulo 6. No, no 5 faltou falar só da mão que escreve na parede, né? O que você acha? Ah, é. Então, no 5, o rei da Babilônia, ele dá um grande banquete, uma festa, né? No versículo 1 diz assim, que ele festeja lá com 1.000 dos seus grandes, ele bebe vinho na presença dessas pessoas, e aí, provavelmente, o maior erro dele foi mandar trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse neles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Ou seja, esse rei Belsazar, ele estava dando uma festa, provavelmente marcada aí por orgias, com concubinas, com mulheres, com homens, 1.000 homens dos seus grandes, Homens quase no casados, inclusive, né? Homens com esposas e tudo. sim. Então, provavelmente aqui o que estava acontecendo ali no nosso contexto de hoje, né, nesse tempo, talvez estivesse acontecendo ali um grande carnaval, né, Sim. uma grande bagunça de imoralidade, enfim. E aí, não bastasse tudo isso, ele brincou com as coisas de Deus, utensílios sagrados, confeccionados como serviço religioso a serem utilizados no templo, e isso foi, eu creio, o estopim, né, o ponto final ali para a derrota da Babilônia. E aí, Ele fala que queria beber nessas taças com seus nobres, suas uhum, esposas e suas concubinas. sim, e aí no meio de tudo isso, no versículo de número 5, ó, Sim. na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem, escreveram defronte do castiçal
na caiadura da parede do palácio real, o rei via a parte da mão que estava escrevendo. Então se mudou seu semblante e os seus pensamentos o turbaram. As juntas dos seus lombos relaxaram, seus joelhos bateram um no outro. Então, numa linguagem, né, um pouquinho mais difícil, mas No meu tá mais ficou fácil. No meu tá apavorado. mais fácil. O próprio rei viu a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido de medo, seus joelhos batiam um contra o outro e suas pernas vacilavam. Ele ficou Ficou apavorado, né? apavorado, ficou com medo. Apesar de estar um pouquinho Sim, alterado, né? Um pouquinho ou mas muito você viu alterado. a mão surgindo. Não, Deus me livre guarde. Você viu a mão surgindo aqui também, escrevendo na parede. Eu vou sair correndo através dessa porta de vida aqui na hora. Com certeza. Mas foi o julgamento que Deus trouxe para esse rei, para esse império e para aquele povo. E aí a proposta dele foi na mesma hora, né? Versículo 7. Ordenou o rei em alta voz que se introduzissem os encantadores, os astrólogos, os feiticeiros, e disse o rei aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação será vestido de púrpura, trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será no reino o terceiro dominador. Interessante, né? Então ele fazendo Interessante demais tudo e para resolver. interessante que ele não chama Daniel novamente. Né? Nabucodonosor nunca chamou Daniel e ele também não chama Sim, Daniel, mesmo Daniel no seu auge nesse sim, momento, talvez. Né? sim. E mesmo Daniel com histórico no Isso, por reino, isso que eu falei no seu auge. Tanto que é, falam assim, tem um tal de Daniel aí que ele é bom, né? Mas assim, com o histórico todo no reino do pai dele, né? sim, sim. Isso fala no versículo 12, né? Uhum. Fala que porquanto, no versículo 11, ó, há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. A leitura que eles faziam acerca de Daniel. Nos dias de teu pai, se achou nele inteligência, luz, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Então, olha só, Daniel sendo honrado por um grupo de pessoas que tinham o histórico dele, né? De fidelidade a Deus, de interpretação de sonhos. E aí no versículo 12, Daniel se achou, foi achado em Daniel o espírito excelente de conhecimento, inteligência, interpretação de sonhos, explicação de enigmas, solução de dúvidas. E então Daniel foi introduzido à presença do rei, versículo 13, capítulo 5. E deixa eu ver aqui, foi introduzido à presença do rei, disse ao rei: és tu, Daniel, dos cativos de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Interessante isso. Aí na minha Aí, fala aquela palavra. Um dos exilados trazidos de Judá hum, por meu antecessor, o rei Nabucodonosor. muito bom. Muito boa essa palavra, né? Porque Né? Porque traz um realmente ele foi um exilado. significado, traz o significado do que Daniel passou realmente. Sim, E nos leva a olhar para Daniel e não pensar, Daniel, no fim das contas, foi um cara de sorte, né? Vivia lá sim. no palácio e tal, mas não. Exilado, longe do seu país, que estava destruído, longe da sua cultura, E eu tive a o reflexão contexto agora, Davi. religioso Eu destruído. tive a reflexão agora e nunca Hum, reconhecido pelos reis, né? Ele pegava alguns cargos realmente, né? Ele virou rei dos magos com uhum, Nabucodonosor, enfim, mas ele nunca era reconhecido como cara assim, pô, Daniel tá aqui, vamos chamar ele, né? Não, ele sempre era reconhecido pela população, pelo chefe dos oficiais, pelo assistente designado para cuidar dele, mas nunca reconhecido pelas grandes autoridades. Né? sim, sim. Era honrado, Deus era honrado também através dos atos, mas parece que o povo esquecia, né? Os reis Sim, esqueciam disso. sim. E é interessante no versículo de número 23, lá no finalzinho, vai dizer:
Mas a Deus, em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificaste. Esse foi o grande erro desse rei. Não glorificou a Deus. E, na verdade, esse é o erro de todo ser humano, quando não glorifica o Senhor. Deus, Na ele minha precisa fala ser até mais, ó. glorificado. Quer ver? O que Na que minha fala aí? fala até mais, ó. Desafiou o Senhor dos céus e mandou trazer essas taças do templo. O rei, Uhum. seus nobres, suas esposas, suas concubinas beberam vinho dessas taças, enquanto louvavam deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeira e pedra, deuses que não veem, não ouvem, nem sabem coisa alguma. Mas o rei não honrou ao Deus que lhe dá fôlego de vida e controle do seu destino. Tremendo. É isso aí. Eles estavam honrando deuses, estátuas, ídolos, tem boca, Estava mas não honrando o fala, dinheiro, tem, né? tem Como um olho, você mas não vê. falou anteriormente. Sim, porque o grande, vamos dizer assim, na nossa linguagem, o grande barato, né, de um, de um ídolo confeccionado é que praticamente o homem domina esse ídolo, né? Eu faço o que eu quero, eu levo esse ídolo para tal lugar, é transportado por mim, ele vai ser do jeito que eu fizer. Enfim, o homem ele acaba criando seus próprios deuses, né? Seus falsos deuses. Mas quando o homem não glorifica o Deus que dá o fôlego de vida ao homem, né? Aí ele chega ao ponto final da sua existência, né? Ele chega no limite realmente da separação completa com Deus. E é engraçado Então, no versículo se 24, você. Ainda vê, é engraçado se você ler o versículo 13, o rei Belsazar, ele acaba admitindo. Soube que o Espírito de Deus, dos deuses está em você e que é cheio de percepção, entendimento e sabedoria. E ele fala: meus sábios e encantadores tentaram ler as palavras e me dizer o que significava, mas não conseguiram. Soube que você é capaz de resolver problemas difíceis e impossíveis. Né? Então ele reconhece anteriormente e depois Daniel vai dar uma nele e fala assim: mas o senhor estava aqui louvando a deuses que não sabem de coisa alguma, não olham, não enxergam, e o Deus que te dá fôlego e controle dos destinos, o senhor não louvou em momento nenhum e ainda utilizou os utensílios sagrados. Né? sim. E Daniel ainda chega a dizer assim no versículo 17: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Sim, Olha que interessante, a ousadia de sim. Daniel, né? Tipo assim, Deus não revela, né, por interesse de ouro, de prata, enfim, Deus não precisa disso e muito menos eu, Daniel, falando. E aí Uhum. Daniel vai interpretar no versículo 24: então dele foi enviada aquela parte da mão, escreveu-se esta escritura. E a escritura que se escreveu foi Mene, Mene, Tekel, Parsim. E esta é a interpretação. É Mene, capítulo contou 25, Deus. não é não? Tá, No 24, versículo 25. 25, versículo 25, perdão, versículo Isso, 25. Mene, mene, i- tekel, parsim, né? isso. Parim, sei lá. Esta é a interpretação. Então, Mene significa contou Deus o teu Uhum. reino e o acabou. Uhum. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, ou Parzim, né? Dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Ao barro e ao ferro. Aqui, ó, a cabeça, que é a Babilônia, cabeça de De ouro, ouro. estava sendo substituída pelos braços e o peito, né? Então, Uhum. E lá, um prata. reino que era de prata, é. Então, Uhum. dois braços
representando dois reinos, os medos e os persas, E depois eles conquistando a viram Babilônia. bronze e ferro, né? Depois veio o quadril, né, Isso. fazendo referência ao bronze, Grande. que é a Grécia, e depois os pés e pernas, um bronze ferro Barro misturado com barro, com barro. Exato. uma referência a Roma, né? Exato. E aí a Babilônia sendo conquistada, o rei Dário, né, ou Dario, ele pertencente à Média, sendo Dário Medo, né, ele Uhum. ocupa o reino. E aí, no seu primeiro ano, aí já entrando no capítulo 6, né, pareceu bem a Dário constituir sobre o reino 120 sátrapas, não sei como fala a sua versão aí, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, sobre os 120, dos quais Daniel era um, Daniel e outros dois homens. e outros 2 presidentes em relação aos Uhum. 120 Altos que funcionários, fala aqui. governavam. Uhum. Ou seja, Daniel ele continua, o reino foi transferido, né, mudou o país, mudou o contexto, e Daniel continuou lá no topo, né, na elite, sendo honrado e glorificando a Deus. Sim. E aí, pouco tempo passa na leitura do capítulo 6 e Daniel começou a incomodar algumas pessoas. E essa é uma grande verdade na nossa vida, né? Aplicando na nossa vida, quando nós decidimos nos manter fiéis a Deus, quando nós decidimos, né, nos manter numa posição de santidade, de dar lugar ao Espírito Santo, viver a vida do Espírito Santo em nós vamos incomodar pessoas. Pessoas vão falar, Prego, ué, mas prego que se destaca é martelado. com certeza. E aí as pessoas vão falar, poxa, mas precisa, terça-feira à noite, a 11 essa horas. hora, em pleno carnaval, tá falando ali sobre Bíblia, para que isso, tal, enfim, né? Então, quando nós nos dispomos a melhorar, né, a continuar uma caminhada cristã, nós iremos incomodar, infelizmente. E aí Daniel incomodou e as pessoas lá, elas buscaram algum erro em Daniel para poder acusá-lo e, tipo assim, Daniel perdeu seu cargo e Daniel ser envergonhado, enfim. Tentaram mal contra Daniel. Isso é E muito não engraçado, conseguindo. né, Davi? Ah, pode Teve falar. um colega, dia desse, você até ouviu, que mandou assim, ó, tá fazendo live até 2 horas da manhã, tá ganhando dinheiro de pastor e de padre, tá falando aí de Deus aí, eu quero ver ele te dar dinheiro, eu quero ver ele te dar alguma coisa, não sei o quê. Aí eu falei assim, esse é o meu propósito, velho. Isso aí não vou nem discutir, cara. Não vou nem discutir, que é isso mesmo. E é muito interessante, né? Porque eu imagino você que Sim, começou em 2000, estamos em 2024, você já está 24 anos nessa jornada. Eu comecei há menos de um ano aí. Então, assim, é muito interessante como incomoda, né, as pessoas. Né? sim, sim. Com certeza, com certeza. Né? Assim, é uma forma que a gente não consegue enxergar. Tanto que eu falei, nem vou discutir, cara, porque não tem discussão. É meu propósito acabou e já era. Então, assim, Sim, sim. tem coisas que a gente não consegue discutir, não consegue nem verbalizar, né? E é igual você está falando, eles se sentiram incomodados por Daniel após 70 anos, né? Já com tanto tempo no palácio, por ele atingir um cargo e ainda procuravam erros nele, eu acho que você vai falar agora que não acharam. Sim, sim, não acharam erro em Daniel. E deixa eu só
uma experiência aí, você me fez lembrar. Contei, contei. Eu não vou citar nomes e Igual eu lugares, citei, igual. enfim, enfim, mas eu cheguei num novo emprego e tem entre aspas, né, uma tradição lá nesse emprego que todo novato, né, teria que sair de noite com um grupo lá e pagar rodada de cerveja pra Sim. galera, né? Enfim, eu falei, não, galera, mas eu não bebo. Não, não tem problema. Você paga pra gente, a gente bebe, não tem problema. E aí, enfim, pra não ficar aquele. Eu sabia que era uma brincadeira, né? Mais Sim, pra enturmar, enfim. sim. E pra não ficar aquele. Você tá chegando agora e vai se distanciar, enfim. Já Não, vai vamos ser lá. soberbo, né? Você não vai querer sair com a gente. Enfim, aí nós fomos lá no Outback, né? Sim. E, na verdade, o pessoal todo conversando, sentaram numa mesa, brincando, enfim. E aí, todo mundo lá bebendo, né? Cerveja, enfim. Sim. E eu lá bebendo um refrigerante, né? E aí chegou um determinado momento, né? Que a galera, e principalmente o chefe lá, estava um pouquinho mais Alterado. alegre, né? Vamos dizer assim, alterado. E ele chegou e falou assim: olha, pegou o copo de cerveja, encostou assim, meio que batendo na mesa, e falou assim: ó, quem é do nosso grupo bebe o que está sendo servido na mesa. Falou assim, né? Não falou meu nome, não falou, mas eu era o único que não estava bebendo ali, então estava falando para mim, né? Sim. Então falou assim, mas também eu não falei nada e acabou a noite e tal. Na verdade, cada um pagou o seu lá e Ah, você todo não mundo pagou a ficou, rodada. né? Acabou que eu não paguei, enfim, era mais uma brincadeira, né? Sim. Aí aconteceu isso, beleza. Aí um tempinho depois, algumas semanas ou alguns meses depois, esse chefe chega desesperado, porque ele vindo de moto, né, indo de moto para o trabalho, ele parou no sinal, lá no centro do Rio, Sim. Rio de Janeiro, ele parou num sinal, aí passou tipo um morador de rua, saiu do nada assim, apareceu na frente dele, apontou o dedo e falou assim: essa semana você vai morrer. E foi embora. Aí, Cara, tipo assim, quem não vai pô. ficar assustado com isso, né? Pô, uma Sim. pessoa do nada aparece e fala isso. Ele chegou lá desesperado. Sim. E aí, resumindo, naquela semana, num domingo, estávamos eu e mais um senhor que trabalhava lá também, cristão, na casa desse chefe, fazendo um culto, orando e, e, enfim, falando da palavra de Deus lá para ele. Ou seja, um cara que um tempo atrás estava na mesa dizendo quem não bebe não faz parte e tal, enfim. E pouco tempo depois, quando a corda apertou, né? Quem estava lá, Ele lembrou de Deus. nós estávamos lá falando a respeito de Deus para ele. Sim. Então isso me fez lembrar, você comentou, e eu fico pensando em Daniel, né? No versículo 5 aqui do capítulo Sim. 6, os homens buscavam encontrar alguma coisa contra, né, para acusar Daniel, Sim. mas eles não conseguiam. Eles não conseguiam encontrar nada. Ou seja, Daniel era uma pessoa irrepreensível, né? Apesar de ser Sim. pecador, como nós Mas falamos, é né? irrepreensível. Mas uma conduta exemplar. E aí eles chegaram à conclusão: se não procurarmos contra ele algo na lei de Deus, não vai rolar. Eles pensaram, qual a única fraqueza dele? Ele acredita muito em Deus. E aí, Como meu se fosse amigo? fraqueza, né? Então, aí, meu amigo, aí eles se deram mal, né? Exatamente. Aí eles induziram o rei Dário, a fazer um decreto onde durante 30 dias ninguém poderia orar, poderia fazer pedidos a nenhum Deus, somente ao rei. Sim, E aí complicou para Daniel, né? sim, Porque
quem se dispõe a orar, quem tem uma vida de oração, né? Quem tem uma vida de intimidade com Deus, não consegue viver sem Deus. Não consegue. E é o que nós falamos. Mais uma vez, lembrando, nós não somos brasileiros contra a cultura do Brasil. Nós não somos cidadãos contra as leis do Brasil. Mas a partir do momento que a cultura fere a nossa fé, a partir do momento que uma lei específica vá, seja contrária ao que nós cremos na Bíblia, aí A sim gente, nós seremos. a gente segue a lei de Deus. Sim, ponto. E aí, Daniel, E olha só, como de olha que é costume. engraçado, rapidinho. No capítulo 9 fala assim: e o rei Dário ensinou a lei. Aí no capítulo 10 já fala: e Daniel chegou em casa, como de costume, ajoelhou-se no seu quarto e foi orar. Tipo assim, nada mudou, né? Nada mudou. Nada mudou. Aí Nada, pode continuar. os versículos continuam, nada mudou. E aí sim, Daniel, aqui, com todas as letras, infringiu a lei. Porque a lei era contrária à sua fé, à sua prática, à sua comunhão com Deus. Então, ele foi acusado e mesmo o rei que gostava de Daniel, né, tinha uma simpatia por Aqui Daniel. fala assim, Então, aqui fala assim, que eles foram denunciar Daniel para o rei, né? uhum, Falasse assim, o rei não assinou um decreto ordenando que qualquer um que orasse a alguém, divino ou humano, exceto o rei, fosse lançado aos covos de anjos? Aí o rei respondeu, sim. Aí essa decisão está em vigor, é uma lei oficial dos medos e dos persas que não pode ser revogada. Aí falaram de Daniel, né? Aquele homem, Daniel, um dos exilados de Judá, não dá importância ao rei, nem à sua lei. Continua a orar ao Deus dele por 3 vezes por dia. Aí fala, quando o rei ouviu isso, ficou angustiado e procurou a forma de salvar Daniel. Passou o resto do dia pensando no modo de livrá-lo da situação. O rei deve ter falado assim, meu Deus, foi logo Daniel, né, rapaz? é. E eu acho interessante que, como nós falamos, já haviam se passado 70 anos. 70 anos. Durante todo o domínio da Babilônia e agora os medos e persas. Qual a necessidade, versículo de número 13, qual a necessidade de falar sobre Daniel e trazer a referência dos exilados de Judá? Qual a necessidade? Não poderia falar só Os, Daniel? humilha... Os humilhados serão exaltados, né? A ideia era humilhar, Exatamente. não é isso mesmo. Né? A ideia era humilhar Sim, ele, né? humilhar. Que eles poderiam chamar ele de presidente, de supervisor, de alto funcionário, de governador. Eles poderiam chamar ele de qualquer coisa, né? Mas eles chamam de o exilado que veio de Judá. E aí Daniel não descumpriu uma vez. Daniel orava 3 vezes por dia. Então ele orou a primeira, descumpriu a lei, orou a segunda, descumpriu a lei novamente. Então, vida que segue. Daniel pensou, né, No provavelmente. mesmo dia que o rei assinou o decreto, falou assim: não, vou continuar orando. Daniel deve ter pensado, eu vou ficar 30 dias sem orar, sem comunhão com meu Deus, ou vou enfrentar os leões? Eu vou enfrentar os leões. Já passei por 3 reinados, já. Só vai ser o terceiro. Vou pro quarto. E aí, como a lei não poderia ser revogada, o decreto não poderia ser revogado, então o que acontece? Daniel teve que entrar, ser jogado, né, ser lançado na cova dos leões. E aí, não só ser lançado, né, no versículo 17, foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, e o rei selou essa pedra com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a situação de Daniel. Só que Olha aí. houveram 2 vacilos grandes. Um a gente já falou, né? Que os altos
funcionários, magos, encantadores, falaram assim, qual que é a fraqueza de Daniel? A fraqueza de Daniel é Deus. Foi o primeiro vacilo deles, né? E o segundo vacilo, o rei, no capítulo 16, pelo menos na minha versão, fala assim, o rei lhe disse, que seu Deus, a quem você serve fielmente, o livre. Ou seja, você não rezou para Deus, não orou para Deus, então ele que te livre agora. Vou te mandar com a pedra, vou selar a porta, e eu quero ver aí, seu Deus, aí você vai te livrar, né? Exatamente. Aí, o versículo 18 vai dizer que todo esse processo aconteceu. O rei, versículo 18, né? Ele passou a noite em jejum, não comeu nada, não O rei fica teve o seu bolado mesmo, né, ritual de Davi? sempre, com músicas. Oi? O rei fica bolado mesmo. Né? O rei não queria que fosse É, Daniel. O rei realmente se sente mal, né? Igual você falou, ele passa a noite em jejum, não quis nenhum dos investimentos, não conseguiu não dormir à teve nem sono. noite. É, E aí, pela manhã, a primeira luz da aurora, diz aqui na minha versão, sim. levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Foi com pressa. Ele já devia estar Tremendo imaginando, isso. meu Deus, os leões foram comidos. Né? Os leões. Os leões foram comidos, né? Mas fala aí. Aí, chegando à cova, chamou por Daniel com voz de angústia, dizendo: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-á o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, independente de decreto, Sim. tenha podido livrar-te dos leões? Versículo 21. Então Daniel respondeu ao rei: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano a mim, porque foi achado em mim inocência diante dele, também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Tremendo isso, né? Demais. Daniel passa a noite com leões e o anjo do Senhor foi lá e fechou a boca dos E leões. ele passou pelo julgamento de Deus. Ele passou pelo julgamento de Sim, Deus e foi inocentado por Deus. E ainda ele complementa. E também contra ti, não só contra Deus, mas também contra ti, eu não cometi delito nenhum. isso tem muito a ver com o significado do nome dele, o nome de Daniel. E Daniel É? significa Deus é meu juiz. Entendi. Todo nome, né, toda terminação em El, esse El significa Deus. Entendi. Então, Daniel significa, tipo, justiça de Deus, ou Deus é meu juiz, alguma coisa assim. Então, tem muito a ver com o que você falou e com o versículo que nós lemos. Deus achou inocência em mim, ele me julgou e eu fui absolvido. Por isso estou vivo e vou continuar glorificando o nome Mas eu dele. E o não resultado sei se foi você tem a mesma impressão, mas o rei ficou angustiado quando soube que era Daniel. O rei passou a noite em jejum. O rei não teve o divertimento que ele tinha todos os dias. O rei não conseguiu dormir. E quando ele viu amanhecer, a primeira coisa que ele fez é sair correndo e ver o que tinha acontecido. E depois, no versículo, ele não pergunta, ele não foi ver se Daniel estava vivo, se estava morto. Ele já chama por Daniel, porque aqui fala: Daniel, servo de Deus vivo, ou seja, ele já chama por Daniel. Então, Uhum. a impressão, pelo menos que eu fiquei, não sei a sua, que o próprio rei já tava meio assim, pô, Deus vai salvar ele, né? Sim, com certeza. Daniel, servo do Deus Isso, vivo. ele Deus não vivo. pergunta, ele não vai ver, ele não pergunta. É diferente da fornalha, né?
que o Nabucodonosor vai ver se eles estão vivos ou mortos, enfim. Uhum. Dessa vez, não. Daniel, filho do. Como é? Daniel, servo de Deus vivo. Né? Sim, sim. Não foi assim, o rei chegando lá de manhã, poxa, deixa eu preparar o melhor funeral para esse servo chamado Daniel, deixa Exato. eu honrar. Não, deixa. Não foi nada disso. Ele foi lá porque ele sabia que Deus tinha poder para salvar Daniel. Exatamente isso. Sim. E aí Isso é Daniel muito sai da cova conflituoso. Fala aí. Daniel Sedekova. e o rei ordenou que fossem trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e eles foram lançados na cova dos leões. Né? E a gente pensa, poxa, mas se os leões não comeram, né, Daniel, é porque eles não estavam com Estavam cheios. fome, alguma coisa do tipo, mas São é, vegetarianos. Né? foram adestrados pelo anjo, né, enfim, domesticados. Mas na verdade não, o texto vai dizer que ah, ainda não tinham chegado ao fundo da cova, os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então os leões estavam com muita fome, e com seus instintos, né, à flor da pele. Fala praticamente. Eles foram jogados antes de chegar no chão, o leão já pegou e já comeu. Já pegou e tchau. E tchau. Exatamente. E, E aí o rei, e o rei ele, fala um negócio muito legal. Você vai ler o que o rei fala agora? Que é o novo decreto você quer ler aí? dele depois? Lê aí na sua versão. O rei, depois do decreto que falou que podia somente a orar a ele, né, a louvar a ele, o rei faz um novo decreto, pois ele é Deus vivo e permanecerá para sempre. Seu reino jamais será destruído e seu domínio não terá fim. Ele livra e salva seu povo, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele que livrou do poder dos leões. Foi ele que livrou Daniel do poder Daniel. dos leões. Maravilhoso, maravilhoso. Isso nos mostra que quando nós somos fiéis a Deus, quando nós somos fiéis a Deus, até quem não crê em Deus ou não serve a Deus, vai glorificar o nome do Senhor também, vai reconhecer que Deus é vivo, que Deus livra, que Deus entra com providência, que Deus realiza sinais, maravilhas e Deus Sim. salva. É, E isso nos mostra algo interessante também. Muitas pessoas que não conhecem a Deus, elas precisam, elas dependem da nossa fidelidade para que Deus seja conhecido. sim. Entendeu? Quando Entendi. nós nos mantemos fiéis, nós estamos anunciando o Deus que nós servimos, nós estamos dizendo que Deus está vivo, que Deus realiza milagres, sinais maravilhosos, enfim. E as pessoas conhecerão Deus através da nossa fidelidade a Ele. Existe Tremendo. uma história que fala um pouquinho mal comparando da mãe que levou o garoto no médico e o garoto era diabético e o médico foi prescreveu insulina, prescreveu metformina, enfim, e falou para ter uma dieta regrada. Aí beleza, a mãe foi para casa e tudo, controlou um pouquinho a glicemia, mas no outro mês levou de novo no médico. Aí o médico falou: para de comer doce, não pode comer doce, não pode comer carboidrato e tudo. Aí a mãe pede pro menino sair e pergunta ao médico: por que o senhor não falou isso no mês passado? Teria sido muito mais fácil controlar a glicemia. Aí o médico responde para ela: porque no mês passado eu ainda comia doce. Né? Uhum. É mais ou menos o exemplo do caminho de Deus, né? E volto a relembrar o que o pastor João falou, né? Do vai vender carne, enfim. Então, se você segue o caminho de Deus, independente de qualquer coisa, o caminho deu certo ou deu errado, é o caminho certo. Exatamente. Tem gente aí que vai dizer
E é quase que um ditado popular, né? Que Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei quem criou esse ditado, enfim, mas eu ousaria dizer que Deus escreve certo por linhas certas, né? Também acho. Nós, nós muitas das vezes com nossos erros, nossas atitudes, né, humanas, nós entortamos algumas coisas, mas Deus escreve certo da melhor forma possível e quando nós nos mantemos fiéis a Deus, é, cara, a gente não negocia, né? E aí pensando no fruto do Espírito, nós percebemos que, por exemplo, a fidelidade é algo que marca a vida de Daniel, né? Fidelidade a Deus, em primeiro lugar, de forma inegociável. Isso precisa nos motivar, nos chamar a uma reflexão, a atenção a respeito de o quão fiéis nós temos sido a Deus. Temos sido fiéis, as ofertas têm aparecido, as tentações têm batido, né, na porta do nosso coração e nós temos nos mantido fiéis. Temos mesmo? Então isso precisa ser algo que nesse tempo, no contexto aí desse feriado, né, do carnaval, nós precisamos pensar, refletir E refletir e se nós, em entregar ao algum Senhor. momento, negociamos isso, né? Ou seja, se mesmo se mantendo fiel, se em algum momento nós negociamos. Por exemplo, você falou que estava entrando no emprego e o rapaz falou que era do grupo eram aqueles que bebiam. E fala que a bebida alcoólica em si não seria pecado, né? Mas a bebida alcoólica que te traz para fora da fase do espírito e te deixa na fase da carne, aí sim seria o pecado. Só na teoria você não estaria cometendo pecado, mas você estaria dando uma chance para ele, né? Então você estaria negociando, né? Então você Com foi e certeza. não negociou no seu primeiro dia, que poderia simplesmente ele ter te mandado embora naquele momento, né? Mas pelo contrário, você foi fiel a Deus, seguiu o caminho e depois no primeiro declínio, no primeiro medo, a pessoa que ele viu como Salvador era a pessoa que fez o diferente e seguiu o caminho certo, né? Exatamente, exatamente. Nos manter fiéis, nós sempre teremos recompensas. Sempre teremos. E a principal recompensa é entendermos que vidas podem ser transformadas através do nosso testemunho. É isso. Amém. É Amém. isso. Finalizamos nosso quinto dia, Missão Carnaval. Falta, Finalizamos. falta somente o sexto, é isso? Isso aí. E amanhã finalizamos, se Deus quiser, a nossa Missão Carnaval, missão dada por Deus, missão cumprida, pelo menos até o dia 5. Amanhã eu tenho certeza que terão, viu, Davi? Pode ficar preparado. Amanhã eu tenho certeza que terão muitas tentações, terá muito cansaço, muita reflexão, mas nós estaremos aqui e eu tenho fé em Deus e Ele fará que nós cumpriremos essa missão. Amém. Amém. Em nome de Jesus. E vamos falar amanhã sobre o Amanhã quê? é sobre festas Sobre, judaicas, né? Não é isso? sobre perdão que você tinha falado Então, também. perdão, estou guardando na manga um tempo já e eu acho que perdão no final, principalmente, né, no final do carnaval, assim, eu acho que vai cair muito bem, né? Você queria Uhum. falar um pouquinho das festas judaicas e de repente a gente consegue implementar um ou outro, mas pelo menos eu acho que o perdão não pode ser um assunto que a gente possa tirar da pauta, principalmente no último dia, né? Sim, No último dia aí da teoria do carnaval, né? sim, sim. Então tá, a gente fala dos dois ou de um ou só do perdão, a gente decide
E É amanhã a sempre uma gente. surpresa, pessoal. É sempre uma Uhum. surpresa. Aqui é ao vivo e a gente vai seguindo vocês, inclusive a interação de vocês, né? E também vamos nos adequando ao passar do dia, né? Hoje, por exemplo, nós fizemos 5 roteiros e no último agora a gente fez tudo diferente. Então é mais ou menos isso, assim, é o que Deus manda, a gente vai fazendo, né? Amém. Para a gente ir finalizando, desejar já um bom dia, né? Um bom dia a todos, já passando da meia-noite, um bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos, são meia-noite e 48. Então, mais um dia de maratona, mais um dia abençoado por Deus, mais um dia expandindo o reino de Deus, expandindo o evangelho de Deus. E obrigado imensamente. Hoje eu vi que entraram bastante pessoas diferentes, né, daquelas que vinham entrando nos outros dias. Então é um Uhum. prazer enorme ter todos vocês aqui. Amém. Lembrando que o vídeo, apesar de ao vivo nesse momento, ficará na íntegra no Instagram, @vivendo _com propósito _Deus e ou no YouTube @vivendo com propósito. Também ficará no Instagram do pastor Davi, @pr David Cunha, e também meu Instagram, @dr Alexander XS Santiago. É isso, meu irmão? Exatamente. É isso aí. Vamos orar e Vamos abençoar o povo. orar. Amém. Amém. Pai, nós oramos a Ti nesse momento, Deus, e mediante a toda a reflexão que foi feita, a leitura da Tua palavra, Deus, Pai, o Senhor falando aos nossos corações, nós podemos fazer uma síntese em dizer que, independente das situações, sejam as melhores fases da nossa vida, os piores momentos, a fidelidade ao Senhor precisa ser inegociável. Nos momentos mais difíceis, precisamos decidir, Deus, nos manter fiéis. Nos momentos mais simples, mais fáceis, mais vitoriosos, mais alegres, precisamos nos manter fiéis ao Senhor, Deus. Nos ajuda, Pai, em um tempo tão difícil, em um tempo em que, apesar de não haver uma perseguição declarada, né, formal, mas o reino das trevas, Deus, está presente, atuante, e nós precisamos lutar e vencer, Deus, através da força que o Senhor nos dá. Nos abençoa, Deus, continua falando aos corações, Pai, continua convencendo, Deus, pessoas, nossos amigos presentes, Deus, nossos irmãos, a uma reflexão, Deus, de como a sua vida está e de quão fiéis ou não nós estamos em relação ao Senhor, e que o Senhor possa nos transformar, Deus, salvar a nossa vida, Deus, e nos manter sempre em comunhão. Agradecemos por esse tempo, pela vida do Alexander, Deus, por estarmos aqui refletindo sobre a sua palavra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, boa noite, um bom dia, como queira. Um beijo no Levi, um beijo na Jaqueline. E que amanhã, que seja uma noite abençoada e que amanhã também um dia abençoado para finalizarmos essa missão que foi tão benéfica e tenho certeza com amor, paciência, alegria, paz, benignidade, domínio próprio e mansidão. Amém. Glória a Deus. Um abraço a todos. Stephanie, tia Gracinha, minha esposa, Jaqueline, os irmãos estão presentes ou que passaram. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Um beijo, meu irmão. Fique com Deus. Até amanhã, Fique se com Deus Deus. quiser. Tchau, tchau. Paz. Paz.